Olá, meus irmãos, minhas irmãs, aqui da Grande História. Que grande satisfação eu tenho sempre de poder estar junto com vocês, estudando a palavra do Senhor, querendo cada vez mais mergulhar no conhecimento da palavra do nosso Deus. No dia 4 de fevereiro de 2020, nós começamos a jornada pelo Antigo Testamento, querendo sempre conhecer cada vez mais a palavra do Senhor, a revelação do nosso Deus, tentando compreender de forma contínua, né, essa grande história, a história da revelação de um Deus que nos ama, de um Deus que se doou e se entregou por nós, mesmo sendo nós pecadores. Esse Deus nunca desistiu de nenhum de nós, sempre acreditando em pessoas como nós. E por acreditar, ele se doou, se entregou por meio do sacrifício de Cristo Jesus. Essa grande história de amor, essa grande história da revelação do nosso Deus, ela está escrita, revelada por meio das páginas do caminho das letras que o Senhor vai trilhando, aí vai escrevendo aí ao longo dessa grande história. E no dia 4 de fevereiro, portanto, nós começamos do começo, lá de Gênesis, e fomos trabalhando semana a semana. Foram 115 semanas, 115 estudos, até chegarmos aqui, finalizando o Antigo Testamento, finalizando esses estudos do Antigo Testamento, que na realidade é apenas o prelúdio daquilo que vai vir sobre Cristo Jesus, que é o centro dessa grande história, que é o centro não só da grande história, mas da nossa história. É por isso que estudar todo o Antigo Testamento, ele cria essa fundamentação para tudo aquilo que vai ser construído daqui para frente de forma cristológica. Por isso eu fico muito feliz, muito emocionado da gente poder estudar a palavra do Senhor com disciplina, estudar a palavra do Senhor de forma contínua, linear, porque isso vai dando cada vez mais consistência à nossa fé. Consistência ao que nós cremos, a maneira como nós lidamos com o texto sagrado, a maneira como nós entendemos o Evangelho. Por isso, uma grande alegria poder estar com você, uma grande alegria a todos os alunos que semanalmente têm estado conosco. Essa aula está sendo gravada, né? Porque eu tenho um compromisso no Seminário Servo de Cristo, que coincidiu o horário, mas então essa aula está sendo gravada. Mas eu quero orar agradecendo pela sua vida, agradecendo, né, por esse ambiente, essa plataforma da Igreja ITA que nos possibilita esses estudos, e agradecendo principalmente a Deus que se doou, e mais do que se doar, ele se revelou. Revelou esse amor, essa graça de podermos conhecer esse amor, esse Deus tão maravilhoso. Vamos orar? Pai Santo, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de podermos servir o Senhor, podermos crer no Evangelho, de podermos desfrutar da graça do Senhor sobre as nossas vidas. Que o Senhor continue cuidando de cada um de nós, nos abençoando, ministrando sua graça, ministrando o seu amor sobre as nossas vidas. Que o Senhor continue nutrindo o nosso coração com conhecimento e as nossas práticas com ações. Movidas, ó Deus, por esse saber, ó Deus, a respeito do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus irmãos, então vamos lá para os nossos estudos aqui na Grande História. Hoje, só esclarecer aqui como é que vai ser a aula de hoje, né?
Hoje é uma aula fechamento, fechamos na semana passada os profetas menores. Então agora eu vou fazer um fechamento mais prático, né, falando um pouco a respeito das implicações do Antigo Testamento, a nossa fé, a implicação do conhecimento daquilo que nós já passamos aí por cada área do Antigo Testamento, cada grupo, né, de livros do Antigo Testamento, e como isso vai nutrindo agora a nossa compreensão daqui para frente. Tá bom? Vamos lá então. Bom, o Antigo Testamento, eu sempre gosto dessa compreensão da criação à consumação. Aqui nós temos o gráfico, né, que eu gosto bastante, que é a linha do tempo, onde Gênesis começa falando sobre no princípio, e aí nós temos o Antigo e o Novo Testamento, com a centralidade em Cristo Jesus. Cristo é o centro. E aí Deus nos revela primeiramente a lei, ou os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que é chamado de Lei de Moisés, ou a Torá. A base, né? Nós tivemos 2 semestres trabalhando sobre a lei, um semestre somente a respeito de Gênesis, porque o livro de Gênesis ele traz muita coisa tremenda para nós a respeito do conhecimento de Deus, a respeito da criação, a respeito de quem Deus é. Então nós trabalhamos um ano só sobre a Torá. E aí nós trabalhamos um semestre sobre os livros históricos, são 12 livros históricos, né? E nós trabalhamos esses livros históricos que trazem um conhecimento a respeito da lei, inclusive. Porque a lei aqui que foi dada para o povo viver feliz na terra que Deus havia dado, que era Canaã, os livros históricos foi a prática. A prática de como esse povo, o povo de Israel, o povo que Deus escolheu para representá-lo, para viver esse evangelho, como que eles de fato viveram. Se eles viveram sempre de forma correta, se eles sempre viveram de forma obediente, ou se viveram de maneira instável. Nós vimos nos livros históricos, portanto, que nem sempre o povo foi tão obediente. O povo foi muitas vezes omisso, ele foi rebelde, ele muitas vezes foi orgulhoso, e a maneira como Deus, um Deus de graça, foi trabalhando de forma pedagógica, mas também de forma disciplinada, disciplinando o povo como um pai que cuida dos seus filhos. Então nós vimos nos livros históricos essa graça de Deus, mesmo face a um povo instável, rebelde, muitas vezes desobediente, como Deus foi tratando com o povo, e isso mostrando como Deus trata a cada um de nós. Depois nós vimos os livros poéticos. Nos livros poéticos nós também trabalhamos aqui um semestre falando acerca dos livros poéticos e de sabedoria, né? Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Então nós vimos sobre os livros poéticos e que há uma diferença aqui bastante importante. Enquanto a lei e os históricos tinham a ver com a perspectiva de Deus a nós, os livros poéticos tinham a ver bastante com a nossa interiorização, com o nosso coração, trabalhando a respeito de como nós respondemos a Deus pela que nos deu a lei. Se a lei e os históricos é uma ação de Deus a nós, os poéticos é uma resposta nossa a Deus. Então, principalmente Salmos, né? Você vai ter aqui livros de, por exemplo, como Jó, Provérbios, Eclesiastes, que são livros mais sapiensais ou de sabedoria, mas você vai também ter livros como Salmos e Cantares, que são livros mais poéticos.
né? Eu coloco tudo no aspecto poético por causa, principalmente porque eles trabalham o aspecto dos afetos, o aspecto da questão da estrutura poética hebraica. Então, mas foi um semestre assim bastante interessante, porque nesses livros poéticos nós aprendemos que Deus quer se relacionar com cada um de nós. Que Deus quer está interessado no nosso coração, não está interessado só no que a gente faz, mas está interessado também no nosso coração, na maneira como nós processamos, na maneira como nós o amamos, na maneira como nós lidamos com a sua graça. Por isso os livros poéticos foi impressionante, né? Então nós ficamos um semestre estudando os livros poéticos. Só um adendo: normalmente no conteúdo programático teria um semestre só sobre salmos. Então os livros poéticos seriam 2 semestres, né? No entanto, aqui especificamente no caso da ITA, eu trabalhei um semestre, melhor dizendo, quase um ano sobre salmos na escola bíblica dominical. Então eu passei sobre salmos, mostrando as estruturas dos salmos, mas não trabalhei tanto especificamente os salmos em si, porque já havia feito isso na escola bíblica dominical. Então os livros poéticos, que seriam 2 semestres, eu fiz em um só. Mas foi impressionante, e você tem acesso a esses estudos. Então foi isso, e depois trabalhamos mais 2 semestres, né, mais um ano, sobre os livros proféticos, os livros dos profetas maiores, os 5 livros dos profetas maiores, e mais um semestre que finalizamos agora sobre os profetas menores, os 12 livros dos profetas menores. E nós vimos como Deus vai fazendo, né? Porque ele deu 5 livros da lei, 12 livros dos históricos, 5 livros poéticos e 5 livros dos profetas maiores, mais 12 livros dos profetas menores, mostrando como Deus, ele não só nas palavras que são reveladas, mas na estrutura como as palavras estão acondicionadas, ela também revela beleza e conhecimento. E essa base do Antigo, essa base literária do Antigo Testamento, ela é a base também para a estrutura do Novo Testamento. Por quê? Porque os evangelhos vai ser a ampliação, o cumprimento e a ampliação da lei, como dizia um saudoso professor, reverendo João Alves dos Santos, que os evangelhos não a eliminação da lei, ao contrário, os evangelhos são o cumprimento e a expansão da lei. Então, o que era lei no Antigo Testamento, nos evangelhos, a gente vai vendo a maneira como Jesus cumpre toda a lei, mas além de cumprir, ele dá a correta interpretação, ele dá a correta vivência dessa lei. O que o povo de Israel não conseguiu, mostrando aqui nos livros históricos, agora Jesus vai cumprir. Por isso que os evangelhos eles vão ser extremamente importantes, porque os evangelhos ele vai mostrar essa graça, não só de que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o Messias prometido, mas Jesus é aquele que vai viver a lei, melhor dizendo, no Evangelho, na boa notícia de que o rei vem, que o rei domina sobre toda a história, e ele cumpre toda a lei, ele exerce obediência sobre toda a lei, e que aquilo que o povo de Israel não conseguiu fazer, Jesus vai fazer. Então é extremamente importante a nossa compreensão a respeito dos evangelhos, porque com foco naquilo que nós vimos no Antigo Testamento. Porque enquanto Deus deu a lei e o povo de Israel não cumpriu, agora nos evangelhos Jesus
vai cumprir a lei, e por isso que Jesus não só morre por nós, mas ele vive por nós. E o sacrifício de Jesus, ele é autêntico e ele é poderoso exatamente por isso, porque Jesus foi aquele que viveu a maneira como todos os homens deveriam ter vivido, mas como são pecadores, não conseguiram viver. Então Jesus, ele, o Deus encarnado, ele vem para viver a lei, cumprir a lei, obedecer a lei, o que o homem não tinha feito, e morrer de forma justa, melhor dizendo, morrer sendo justo de forma injusta, e dando a sua justiça a nós que éramos injustos, fazendo assim, portanto, a justificação dos nossos pecados. Então, isso é extremamente importante para a nossa compreensão a respeito aqui da Escritura Sagrada. E aí nós vamos ter um livro também com a tentativa da igreja viver esse evangelho. Se você tem os livros históricos no Antigo Testamento com o povo tentando viver a lei, a gente vai ter agora os livros de Atos dos Apóstolos com o povo tentando viver os evangelhos. Então vai ser bastante interessante os nossos estudos. Agora eu estou falando dos estudos aqui para frente, né? Dos evangelhos, que nós vamos ter quase 2 semestres falando sobre os evangelhos, mais um semestre falando sobre Atos. Depois nós vamos ter 2 semestres falando sobre as epístolas. A gente vai ter epístolas que são as cartas, né? A gente vai ter as cartas paulinas, né? A gente vai ter as cartas pedrinas, joaninas, judinas, Tiago, né? Judas. Então, a gente vai ter ali várias cartas, epístolas, que na realidade é a forma mais pessoal das escritas. E por fim nós vamos ter o livro de Apocalipse, que vai ser o livro profético do Novo Testamento. Então é muito interessante isso, né? A gente compreender o Evangelho dessa maneira, nesses blocos, porque vai dando uma nova, vai dando o significado correto para nós de cada parte da Escritura Sagrada dentro do seu contexto, como a gente estuda o texto dentro desse contexto menor desse bloco, mas dentro também desse contexto maior da grande história, a grande história que Deus está formando ao longo do tempo. Só um dado importante para a gente falar, né, de como que vão ser os nossos estudos aqui para frente. A perspectiva que nós vamos ter é que o Novo Testamento são só cartas. Embora você tenha evangelhos, evangelhos são cartas ali para as igrejas, mostrando como que Jesus ele veio, viveu, se doou para as pessoas que não tiveram o privilégio dos apóstolos de verem de forma ocular, pessoal, como que Jesus ele também se torna vivo em cada um de nós por meio do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Atos é uma carta, né, para o Teófilo. Lucas escreveu o Evangelho de Lucas e Atos para esse Teófilo, né? O nome Teófilo se chama amigo de Deus. Então, mas Atos é uma carta para mostrar não só como Jesus viveu, mas como Jesus desenvolveu a sua igreja. É por isso que alguns autores estudiosos vão dizer que deveria se chamar Atos de Jesus, né? Não Atos dos Apóstolos, mas seria Atos de Jesus por meio dos apóstolos. E aí você vai ter as epístolas, que são cartas, né? A gente fala sobre as cartas às igrejas, e Apocalipse, que também é uma carta. A gente fala sobre o livro de Apocalipse, mas na realidade é uma carta de João, né? O João vai escrever o Evangelho, as 3 cartas ali sobre primeira, segunda, terceira João, falando sobre o amor, e ele vai finalizar ali escrevendo o Apocalipse. É o Apocalipse que tem um texto bastante interessante, que são cartas à igreja,
ou as igrejas, né, falando a respeito da esperança do rei que vem, o rei que reina sobre tudo e sobre todos. Pois bem, nessa estrutura que a gente usa, tem uma questão bastante interessante, né? Porque no Antigo Testamento ele é precedido por 400 anos de silêncio, né? E quem escreve é Moisés, que nos dá a lei. No Novo Testamento também é precedido por 400 anos de silêncio, que vem Jesus e que nos dá o Evangelho. Então, quando a gente olha os personagens do Antigo Testamento, e nós vimos isso, a importância de algumas pessoas é porque prefigurava a respeito de Jesus. E nós vimos como ali Moisés, né, tanto no seu nascimento quanto no seu desenvolvimento, tinha bastante particularidade ali, parecido com Jesus, né? Tanto com relação ao seu nascimento, a tentativa ali de assassinato dos meninos, isso aconteceu tanto com Moisés quanto com Jesus, a maneira como ele se desenvolveu, ele estava trazendo uma libertação, né? Moisés, ele é nascido no ambiente ali onde a nação estava subjugada, na época de Moisés pelo Egito, na época de Jesus sobre os romanos, e a maneira como foi lidando com essa opressão, trazendo uma libertação por meio da ação de Deus. No caso de Moisés, uma libertação da nação de Israel para trazê-los para a terra prometida, para que eles vivessem de forma obediente, de forma significativa a palavra de Deus, eles formassem uma comunidade, uma nação que glorificasse a Deus. E no caso de Jesus, também. Jesus ele traz uma libertação, mas agora não de forma nacionalista a uma nação específica, mas a todas as nações, para que todos os confins da terra glorificasse a Deus. E assim Jesus é o grande libertador, porque enquanto Moisés era apenas um vislumbre daquilo que poderia acontecer, Jesus é o que faz de fato acontecer. Porque agora não é só uma questão geográfica, não é uma questão de geopolítica, não é uma questão de uma nação específica. Aquilo que Moisés fez era apenas uma sombra, um vislumbre daquilo que seria completamente cumprido e concretizado de forma universal em Cristo Jesus. Jesus nos traz a libertação definitiva, não só a respeito de uma nação que oprimia, mas a respeito do pecado que nos aprisionava, do pecado que nos encapsulava numa identidade pecaminosa. Agora nós fomos libertos em Cristo Jesus. Jesus ele nos dá uma nova natureza, nós somos coparticipantes da natureza de Deus, coparticipantes da natureza divina, como vai dizer lá em Pedro, e agora nós temos essa natureza onde Deus habita dentro de nós, onde Jesus, o Espírito Santo, o Pai, a Trindade opera em cada um de nós, e agora nós somos novas criaturas, criados em Cristo Jesus, para a manifestação da sua glória. Fomos libertados do império das trevas que nos aprisionava. Então, essa maneira de Deus revelar eu acho assim impressionante, maravilhoso. Por isso que eu amo o Evangelho, a palavra do Senhor, a Escritura Sagrada, porque nos revela tanto conhecimento. E é interessante, né? Porque Deus se revela por meio da Trindade, né? Nos primeiros versos da Escritura Sagrada nós já temos ali a Trindade. No princípio Deus criou os céus e a terra.
A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então Deus disse, haja luz, e houve luz. E nós sabemos que aqui está a Trindade, né? No princípio Deus criou, o verso 2, o Espírito de Deus, e no verso 3, Deus disse. Esse Deus disse a gente sabe que é Jesus, por causa de João 1:1, né? Que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E ali está falando a respeito de Jesus, que é o verbo, que é a palavra criadora. E no Apocalipse, enquanto Gênesis, as primeiras palavras revela a Trindade, no Apocalipse as últimas palavras também revelam a Trindade. Em Apocalipse 22, os últimos versos vão dizer assim: eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelos portões. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, idólatras, todo aquele que ama e pratica mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar testemunho dessas coisas a vocês nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito, eu estava falando de Jesus, agora falando sobre o Espírito. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, vem. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhe fizer algum acréscimo, agora falando sobre Deus, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que estão escritas nesse livro. O texto de Apocalipse capítulo 22, versos 12 a 19. E aqui mostrando uma questão bastante importante, porque está falando a respeito da Trindade, né? Então Deus revela, mas Deus revela como um Deus trinitário, desde Gênesis a Apocalipse. E é por isso que a maneira como a gente vem estudando a palavra de Deus de forma sem muita pressa, né? Sem atropelos, mas assim, continuada, estudando bloco a bloco, vai formando essa compreensão em nós. Mas ainda, Gênesis e Apocalipse ele tem várias similaridades, né? Enquanto Gênesis abre alguns temas, Apocalipse ele fecha outros, né? Como Gênesis da criação dos céus e da terra, Apocalipse novos céus e nova terra. Nós vimos Gênesis, a árvore da vida no jardim. Apocalipse acabamos de ler, né? O texto que fala sobre a árvore da vida na Nova Jerusalém. E é interessante essas questões, né? Porque nós vimos Salmos abrindo com a árvore da vida ali, né? O Salmo 1, né, vai dizer sobre essa árvore, que o homem que é o bem-aventurado, ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que dá fruto na época própria, sua folhagem não murcha, e tudo que ele faz é bem sucedido. Jesus ele vai se revelar como uma árvore, né? Como a videira verdadeira, que aqueles que estiverem enxertados nessa videira verdadeira vão ter verdadeiramente vida. Então essa concepção a respeito da árvore ela é extremamente importante. E aí vão tendo várias questões ali que vão se abrindo em Gênesis e fechando em Apocalipse. Uma delas importantes é a questão da Babilônia, né? Nós vimos nos nossos estudos sobre a grande disputa entre duas cidades, que na realidade são duas concepções de vida, entre Israel e a Babilônia. Israel ali que começa em Gênesis 12, com a chamada de Abraão, que vai formar a concepção dos patriarcas, né? Israel porque tem Abraão, Isaac e Jacó, os patriarcas. Deus vai mudar o nome de Jacó para Israel, e daí virão os israelitas. E à medida que a gente vai
compreendendo essa forma como Deus vai cuidando desse povo, vai tendo ali também a disputa contra os demais povos simbolizados pelos babilônios. Os babilônios que, inclusive, os babilônios começam em Gênesis 11, né? Enquanto o povo de Israel começa em Gênesis 12, Babilônia começa em Gênesis 11 com a Torre de Babel. Né? E nós vimos que são duas concepções de vida. Enquanto Gênesis 11 é o homem querendo uma autoglorificação, uma autorredenção, uma ação antropológica, né? Ali e antropomórfica, né? De que o homem é um centro. Em Gênesis 12 nós temos ali o Deus como centro, Deus como agente de todas as coisas, né? E essas duas concepções elas vão se conflitar, né? No Antigo Testamento a Babilônia vai sobrepujar Israel com o cativeiro babilônico, Deus permitindo esse cativeiro, inclusive por causa da desobediência de Israel, mas no Novo Testamento, lá em Apocalipse, mais especificamente no capítulo 18, a Babilônia vai ser definitivamente vencida. E à medida que a Babilônia é destruída, vai emergir, vai descer dos céus a nova Jerusalém, né? E é maravilhoso. Mas uma outra coisa interessante que nós vimos aqui nos nossos estudos, aqui de forma estrutural, é que essa compreensão de Gênesis, Apocalipse com a centralidade em Cristo Jesus é para que a gente compreenda a importância do Éden. O Éden, ela não é só algo do passado, mas também tem a ver com a nossa esperança do futuro. E aí você pode dizer assim, como assim Éden tem a ver com a nossa esperança do futuro? Porque nós teremos um novo Éden, um Éden renovado, porque nós vimos que uma coisa que vai delineando todo o texto, toda essa grande história, é que nós estamos indo da criação à consumação, né? E quando chega a consumação, lá em Apocalipse capítulos 21 e 22, nós voltamos às concepções a respeito da criação que Deus propôs em Gênesis 1 e 2. Então nós voltamos àquilo que Deus havia realizado aqui na criação. Então, ao Éden. Então, quando chegarmos à Nova Jerusalém, o que nós vamos ver vai ser um Éden renovado. Aquilo que Deus propôs para Adão, mas Adão resolveu desligar-se de Deus, agora nós vamos de fato ter esse novo Éden renovado, mas não só para um casal, né? Mas para gente de todos os povos, tribos, línguas e nações. E nós vamos vendo que tudo isso está movido para a glória de Deus. Então, por isso que o nome dos nossos estudos é a grande história, porque essa história de Gênesis, Apocalipse é a grande história de Deus, que manifesta a sua graça, seu amor em favor daquilo que ele objetiva, que somos nós, que é o povo que ele tem formado ao longo do tempo. Então, estudar essa grande história nessa perspectiva nos dá essa compreensão macro, né? De como que as coisas vêm acontecendo ao longo do tempo. Por isso que um texto que foi bastante importante, ainda dentro dessa questão estrutural, nós vimos que no Antigo Testamento há uma diferença com relação ao Novo, mas é uma diferença com relação a Jerusalém. Se há disputa com relação entre Jerusalém e Israel, Jerusalém ali, e Jerusalém e Babilônia, melhor dizendo, né? As duas cidades, no Antigo Testamento, Jerusalém ele era o fim. A fim aqui como propósito, né? Era o culto, clero, o templo e o sábado, os quatro paradigmas da espiritualidade no Antigo Testamento. O culto era a forma correta de adorar a Deus. O clero eram as pessoas
corretas para levar o povo a Deus. O templo era o lugar específico da adoração, e o sábado o dia correto. Então isso acabou, né? Isso teve o seu fim com Jesus Cristo. Jesus foi o cumprimento desses 4 paradigmas. E quando nós temos agora o Novo Testamento, tudo isso é ampliado à igreja. O culto agora não tem uma forma correta, né? Não é só mais uma forma de adoração. Agora nossa vida é adorativa. Nós adoramos agora em espírito e em verdade. O clero agora somos todos nós, né? Nós somos um reino de sacerdote. O templo agora somos nós, né? Nós somos o templo. E o sábado agora são todos os dias, não tem mais um único dia específico para adoração, mas agora toda a vida é adorativa. Ainda, essa estrutura, toda essa estrutura, ela é mostrada em João, que nós vamos estudar, aliás, né? E é interessante como todos os sacrifícios ali, né, que nós falamos rapidamente ali sobre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, né, sobre o culto, o clero, o templo e o sábado, eles se dão ali, se renovam, melhor dizendo, no Novo Testamento. Porque no Antigo Testamento você tinha a remissão dos pecados por meio do sacrifício do Cordeiro. Desde lá, né, de Gênesis, na criação, quando o homem peca, um cordeiro é sacrificado. Quando o povo é liberto do Êxodo, também o cordeiro é sacrificado, né, para marcar as portas ali com sangue. E nós já vimos como esse estudo ele tem a ver com uma cristologia. Agora, o Evangelho aqui, ele também vai falar sobre o cordeiro, né? Mas o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é Jesus. Mas a partir de Jesus, portanto, não precisamos mais sacrificar cordeiros, porque o cordeiro verdadeiro já foi sacrificado. Então agora nós usamos elementos, símbolos que mostram o sacrifício do cordeiro, que nos relembram sobre esse sacrifício, que é o vinho e o pão. O pão que tem a ver com a carne de Jesus e o vinho com o sangue de Jesus. E João, ele vai mostrar isso, né? Por isso que João 2 vai falar que o Cristo é o melhor vinho, né? Naquele evento do casamento, no primeiro milagre de Jesus, Jesus transformando água em vinho. Não vou entrar em detalhes aqui porque a gente vai estudar esse texto e você vai ver o quão impressionante esse texto é. E João 6, falando que ele é o pão da vida, que Cristo é o melhor pão. E o pão e o vinho são os 2 elementos da nossa espiritualidade, que tem a ver com a Santa Ceia. E dentro disso há 4 coisas que são ressignificadas, né? João 2, ele vai falar que o templo é Cristo. João 3, que o clero é Cristo. João 4, que o culto é Cristo. E João 5, que o sábado é Cristo. Se no Antigo Testamento você tinha ali essas questões a respeito ali do Antigo Testamento, né, o culto, o clero, o templo e o sábado como fontes ali da espiritualidade, agora tudo se resume a Cristo Jesus. Cristo agora é a nossa espiritualidade, e agora nós não precisamos mais do sacrifício humano, mas agora o sacrifício dado em Cristo Jesus é que faz com que a gente perceba que Cristo está em nós. Nós não precisamos fazer atos, sacrifícios para chegar a Deus. Agora, por meio de um sacrifício de Deus, Ele veio até nós e Ele habita em nós. Basta a cada um de nós crermos e confessarmos Cristo Jesus como o Senhor da nossa história. Por isso, finalizando aqui a nossa parte, eu quero ler o texto de Hebreus 12, dizendo: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Quem são essa grande nuvem de testemunhas?
Hebreus 11 vai falar sobre a galeria da fé. Então, Hebreus 11, ele vai falando sobre os grandes homens e mulheres ao longo de todo o Antigo Testamento. A nuvem de testemunhas, o que nós vimos em todos esses 3 anos na grande história. A nuvem de testemunhas a respeito dessa grande história. Então, o texto vai continuar dizendo assim: tendo tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e o consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Aleluia, louvado seja o nome do nosso Senhor. E à medida que nós não nos cansamos e nem desanimamos, porque agora Jesus está em nós, nós compreendemos que nós vivemos não porque somos fortes, mas porque somos fortalecidos na força do Senhor. É o Senhor quem conduz a cada um de nós a manifestação da sua graça e da sua glória. Por isso, 3 questões para a gente encerrar esses 3 anos da grande história aqui no Antigo Testamento. Virão mais 3 anos e meio, né, estudando o Novo Testamento. Então, 3 anos e meio ou mais, né? Então, estudando a palavra do Senhor, para que a gente complete 7 anos. Você lembra que um semestre eu tinha dado em Salmos ali na escola bíblica dominical, né? Então, por isso que o Antigo Testamento nós fizemos 3 anos, porque tinha um semestre que já tinha sido dado na escola dominical, mas seria 3 anos e meio. E mais 3 anos e meio no Novo Testamento, completando assim 7 anos, percorrendo toda a Escritura Sagrada. E aí você pode perguntar, e quando fechar lá em Apocalipse, o que nós vamos fazer? Vamos voltar e ler novamente de Gênesis a Apocalipse. Porque a Escritura Sagrada, ela é sempre viva. Cada vez que você relê, você aprende mais coisas. Então, 3 coisas para a gente fechar aqui essa primeira parte na nossa grande história. Ame a Deus. Ninguém ama tanto você como Deus. Ame a Bíblia. Ela é a luz para o seu caminho. E ame a vida, porque ela é uma dádiva. Ame a Deus, porque você pode procurar amores em muitos lugares, mas vai encontrar o verdadeiro amor somente em Deus. Deus que nos ama tão profundamente, que foi capaz de se doar por cada um de nós. Ame a Bíblia. A palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, não é somente um texto religioso ou da religião cristã. A Bíblia é a grande história de um Deus que te ama tão profundamente, que se doou e, além de se doar, resolveu se revelar por meio dessa grande história de amor que ele nos relata. Como as coisas se deram na criação, como as coisas irão se concluir na consumação, e como da criação à consumação tudo tem centralidade em Cristo Jesus. Porque Cristo não é só o centro da grande história, mas é o centro da nossa história. Porque se Cristo da grande história agora habita na nossa história, para que a nossa história agora não seja apenas a história individualizada, particular de uma pessoa, mas agora a nossa história faça parte agora da grande história de Deus. E à medida que a gente compreende isso, nosso senso de identidade não é só de um indivíduo, mas agora a nossa identidade agora é em Cristo Jesus. Nós agora temos uma identidade que é um Deus que habita em nós
e faz a gente pertencer a essa grande história do que Deus está fazendo ao longo do tempo. E ame a vida, ela é uma dádiva. A vida ela traz ambivalências, dificuldades, problemas por causa da queda, do pecado, das dificuldades que a vida traz. Mas, sobretudo, a vida é uma dádiva. A vida é uma graça de Deus. A vida é uma possibilidade da gente conhecer cada vez mais o amor do Senhor e viver esse amor nos nossos relacionamentos. Por isso, continue estudando a Bíblia. Continue amando a Deus. Continue amando a vida. Continue amando as pessoas. Continue amando a si mesmo. Porque Deus te ama e acredita em você. Por isso, muito bom, meus irmãos. Eu sou grato pela bênção de podermos estudar a palavra do Senhor, podemos compreender cada vez mais o Evangelho, podemos dedicar a nossa vida a Cristo. Que possamos amar Jesus cada vez mais, possamos viver o Evangelho de forma mais intensa e de forma mais profunda. Ame Jesus, ame a palavra do Senhor, ame a vida. Que Deus os abençoe e nos vemos no ano que vem, na continuidade da grande história, agora falando sobre os evangelhos. Que Deus os abençoe, manifeste graça, virtude, multiplique amor, paz, esperança sobre a sua existência, sobre a sua família, em nome de Jesus. Amém.